Thor, um semideus, que com o seu martelo, seu superpoder, consegue fazer com que trovões, raios, relâmpagos venham agir em seu favor naquele momento que eles estão lutando para tentar salvar, ou melhor, salvar a humanidade, que viria sobre ela uma destruição. E antes eu preciso fazer isso, eu não me sinto em paz em prosseguir se eu não fazer essa observação. Quando você vasculha a internet, tem pessoas que fazem comparação em relação ao pai de Thor, Odin, o pai de todos, em relação a Deus, e o próprio Thor em relação a Jesus Cristo. Só que a intenção nossa não é fazer comparação. A intenção nossa não é fazer comparação porque o nosso Deus está muito acima de qualquer comparação. O nosso Jesus, ele está muito acima de ser comparado com qualquer um desses vingadores. Nossa intenção não é fazer comparação. A nossa intenção é falar que Jesus Cristo é o Salvador, que pode nos ajudar no momento da nossa ira, no momento do nosso orgulho, no momento da nossa rebeldia. Ele é totalmente acima, sobre esses vingadores. Mas as pessoas tendem a fazer comparação, e quando olham, falam, tá vendo, tem mensagem subliminar. Mas na verdade, se a gente fosse parar para pensar, quando fala que Thor foi enviado à Terra, por uma rebeldia dele, ele foi enviado à Terra, foi por um motivo de punição. E quando a gente faz uma comparação em relação quando Jesus foi enviado à Terra, Jesus não foi enviado à Terra por motivo de punição. Jesus foi enviado à Terra com um propósito, com uma missão totalmente diferente. Então nós estamos aqui para fazer comparação, mas para mostrar que Jesus Cristo é o Salvador que pode nos ajudar. Amém? Amém. E Thor, como a gente pode ver nas primeiras cenas desse filme aí, totalmente rebelde. Por uma atitude inconsequente dele, ele vai até o outro reino, a qual o pai dele já tinha derrotado em uma outra situação, e tinha tomado desses homens de gelo a fonte do poder deles, a caixa de gelo, o Tesseract. E esses homens tentam vir até Asgard e tentar retomar essa fonte do poder que eles tinham. E Thor, ele fala, não, pai, agora a gente tem que ir lá e dar uma lição neles. E o pai dele fala, lógico que não, de maneira nenhuma. Isso é orgulho e vaidade falando. Você esqueceu do que eu te ensinei sobre a paciência de um guerreiro? E quando eu paro para pensar nessa situação, eu vejo que o pai do Thor buscando outros caminhos, com base na sua experiência, na sua sabedoria, falando, não vamos lá para tentar dar uma lição ou dar uma lição neles de novo, porque eles são derrotados. Né? Mas Thor, não, a gente tem que ir lá. E deixa eu até trazer uma reflexão para você. Em momentos de conflito, em vez de você procurar, ou isso me inclui, nós procurarmos resolver a vida num duelo, a gente tem que buscar o caminho da sabedoria, das experiências, ir até onde a gente pode ouvir um bom conselho e tentar resolver tudo no diálogo, por outros caminhos, que não seja violência. Existe o ditado que fala, violência só gera violência. Então, o pai de Thor tinha um outro pensamento. E falou, não foi isso que eu te ensinei. Mas Thor, não contente, ele fica todo irado. Engraçado que o Thor, ele tem um pouquinho de orgulho, ele tem um pouquinho de ira, né? E rebeldia, que é o que se destaca na pessoa dele. E ele fica irado e vira a mesa, e o irmão dele chega sem entender. E o que acontece? Esse ponto aqui que eu queria trazer, que fala, o vingador rebelde discute e não dá ouvido às pessoas mais experientes, que é o caso de Thor, aquilo que a gente tem compartilhado. E Thor não, ouvindo seu pai, dando ouvido ao seu pai, ele toma a atitude dele de ir até o planeta, o lugar, a habitação daqueles homens de gelo, para dar-lhes uma lição. Né? Thor, ele tem um problema. Thor, ele tem um problema que ele não consegue se colocar debaixo da autoridade do pai dele. Ele não funciona, ele não consegue agir dessa maneira. Ele age de maneira independente, autônoma. Ele toma as suas atitudes e vai por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele acha certo. Ele não consegue se submeter à autoridade do pai dele. E eu estava escutando uma pregação relacionada a isso, e o pastor Ricardo Agreste, ele fala que
Muitas vezes de nós temos um problema com isso também. Nós não conseguimos nos submeter aos outros, às outras pessoas. E para a gente compreender um pouco essa questão de submissão, de se submeter, a Bíblia nos traz uma reflexão um pouco diferente do conceito que as nossas mentes têm. Quando a gente pensa em submissão, a gente pensa em alguém que tem poder, que domina, e aqueles que são dominados. E quando a gente olha para a palavra de Deus diz em Efésios, sujeitai-vos uns aos outros. Essa é a vontade de Deus. Né? Quando você se submete, você se coloca, o mais importante são as suas necessidades, é a sua agenda. Thor é diferente. Thor é totalmente diferente. Ele não está dando importância para aquilo que o pai dele falou. Ele não está dando ouvido para a voz da sabedoria, da experiência do pai dele como um guerreiro tinha. Não estava dando ouvido para ele. Mas ele estava agindo pelos seus impulsos de maneira inconsequente. Né? Eu vi uma definição básica. O dicionário fala que submissão é se submeter à autoridade de alguém. E tem essa definição que eu vi, que fala assim, submissão é prestar obediência inteligente a uma autoridade delegada. É prestar obediência inteligente. Porque, do contrário, quando a gente age ao contrário disso, estamos sendo insensatos. Quando eu não presto submissão de uma maneira inteligente, eu estou sendo insensato. Estou agindo de maneira louca, como se não tivesse noção das consequências que a minha atitude traria. E o vingador rebelde, ele é facilmente influenciado e influencia os outros também. Na cena do filme de Thor, quando Thor ele se ira e o pai dele fala que não era para agir daquela maneira que ele queria agir, e ele senta num certo lugar do palácio, e o irmão dele chega e fala assim, eu acho que você está certo. Porque o irmão dele queria o lugar, o irmão dele queria ser o rei. Né? Mas Thor era o rei. Ele ia ser nomeado rei, não chegou a ser nomeado rei ainda. E o irmão dele vai lá e fala, eu acho que você está certo. Eu acho que nosso pai, né, acho que já está passado realmente, então temos que ir lá. Né? Ele é influenciado, o rebelde é influenciado. Eu penso, e eu posso falar da minha casa, da vida da minha família, minha mãe, meu pai, minhas irmãs. Tem pessoas que conhecem a minha irmã mais nova, o quanto que, por causa da rebeldia dela, ela deu um trabalho terrível para minha mãe, por não dar ouvido, por ser influenciada. Mas sabe o que é mais interessante, o que chamava a minha atenção nesses momentos? É que para a mãe, o filho rebelde, ele não é rebelde. Ele sofre influência de outras pessoas que são más. Mas ele em si, ele não é ele o problema. O problema é o amiguinho da escola, o problema é o companheiro, é a menina que não sai do portão de casa chamando, é o menino que não para de encher o saco aqui e chama ele toda hora. A pessoa não consegue reconhecer que o problema da rebeldia é no coração do ser humano, é no coração do seu filho, então tende a transferir a culpa para outras pessoas. É isso que acontece em muitos casos. E na minha casa era assim. A minha irmã deu muito trabalho para minha mãe. Com 12 anos, ela 11, 12 anos, começou a usar droga. Com 13 saiu de casa. E por rebeldia, sofreu. Passou por coisas que não precisava passar. Porque não queria ouvir a quem tinha experiência, sabedoria, para mostrar um caminho diferente. Queria seguir os seus próprios impulsos. E o interessante é que, quando fala o vingador rebelde, ele é facilmente influenciado e ele influencia também. Ele causa influência também. Porque Thor, no momento que ele ouve o irmão dele falar que não, é isso mesmo, temos que ir lá e vamos dar uma lição naqueles caras. Lógico que eu estou parafraseando aqui, não estou falando com as palavras que ele falou, mas o sentido era esse. Thor influencia os seus amigos para ir junto com ele até o outro planeta para dar uma lição naqueles caras, naqueles homens de gelo. E como a ira, como o pastor Wilson falou domingo passado, que a ira, ela afeta as pessoas que cercam as nossas vidas também, machuca as pessoas que cercam as nossas vidas também. Também a rebeldia, ela traz consequência para as pessoas que cercam a vida dela também. Eu lembro que minha mãe a minha irmã sumia de casa, ficava uma semana fora de casa, e a gente não sabia onde ela estava. A minha mãe passava a noite inteira chorando, e no dia seguinte ela tinha que levantar de manhã para ir trabalhar, sem saber onde a filha dela estava, porque ela é uma rebelde. Hoje ela voltou para casa, ela mora lá com a minha mãe,
E peço até que vocês continuem orando pela minha família, para que eles conheçam, né, de fato, o plano que Deus tem para a vida de cada um deles lá. Né? Mas a minha mãe passava, a minha mãe sofria, eu sofria. Na minha cabeça eu ficava pensando assim, nossa, parece que eu estou vendo alguém chegar aqui no portão, aqui, bater aqui e falar assim, ó, sua irmã está morta numa vala aí jogada aí embaixo. Aí. Era isso que ficava na minha cabeça. E a pessoa, quando está na rebeldia, ela não consegue entender que isso faz mal. Eu não sei se consegue, ou se não, mas parece que não consegue entender que isso afeta, que faz mal. Porque ela quer agir de maneira autônoma, como se fosse dona do próprio nariz. Como eu faço o que eu bem entender, o que me dá na teia. Então, o rebelde, ele é facilmente influenciado e ele influencia os outros também. Né? E quando você para pensar na sua vida aqui, a gente que está aqui hoje aqui, quando você para pensar em atitudes, em comportamento que a gente tem, que soa como rebeldia, e a gente começa a influenciar outras pessoas. As pessoas que cercam as nossas vidas não conseguem ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de crescimento, mas conseguem ouvir só palavra que influencia para a rebeldia. Trazendo isso para o nosso pensamento. É algo para a gente se pensar também. O vingador rebelde também é orgulhoso, como eu disse. O Thor tem um pouquinho de ira, ele tem um pouquinho de orgulho. E como que a gente pode perceber isso? Eu pedi para a Marvel, mas a Marvel não me deixou pegar os vídeos, né? Aí eu tive que recorrer ao Jefferson, né? O Jefferson me emprestou os vídeos para mim poder assistir. E no filme a gente vê uma cena que Thor, tá meio escuro, meio difícil para ver aqui, mas Thor, no momento de descontração entre os Vingadores, Thor reunido ali com eles ali, ele faz uma brincadeira. Ele fala assim, vamos ver quem consegue erguer o martelo, porque o martelo só funciona na mão de Thor. E ele fala, vamos ver quem consegue erguer o martelo. E é o primeiro camarada que se levanta e vai lá, é orgulhoso. Orgulhoso. Com todo o dinheiro que ele tem, com toda a fama, com todo o conhecimento que ele tem, ele vai lá tentar erguer o martelo. E não consegue, e não consegue. A Sif, quando chega o momento dela, ela fala, não, eu passo a minha vez porque eu não preciso provar nada para ninguém. Mas quando chega no Capitão América, é engraçado. Porque quando o Capitão América coloca a mão no martelo, e o martelo dá uma mexida, o Thor, opa, será que tem alguém que vai erguer o martelo? Ele fica meio assim. E quando eu penso nessa situação desse orgulho, que o martelo só funciona na mão de Thor, ele dá uma oportunidade de provar para os amigos dele que, tá vendo, só funciona na minha mão. Eu penso em situações que, ainda falando um pouquinho de orgulho, não é o enfoque, mas de situações que acontecem que a gente pensa que só funciona na nossa mão. Ah, se isso tivesse na minha mão, isso ia funcionar, ia dar certo. E quando você vê outra pessoa que está fazendo aquilo que não dá muito certo porque ela não tem experiência, porque com Deus é que capacita, e a pessoa começa a fazer aquilo e você fala, não tem, mas se fosse eu, se tivesse na minha mão, ia funcionar. Ia funcionar. E quando você vê alguém que está começando a se deslanchar, aí você olha como o Thor olhou para Capitão América, opa, né? Será que ele vai conseguir? Né? Um certo orgulho de que as coisas parecem que só funcionam na minha mão. E não é assim no reino de Deus. Deus nos capacita, Deus capacita cada um de nós. As coisas funcionam na mão de quem Deus chamou para fazer aquilo. Se Deus chamou para fazer aquilo, vai funcionar na sua mão. Se não está funcionando na sua mão, se não está acontecendo na sua mão, e está acontecendo na mão de outra pessoa, glória a Deus, irmão. Não deixa o orgulho falar, não. Mas glória a Deus, porque está funcionando na mão de outra pessoa, está acontecendo, Deus está usando outra pessoa. E a gente pode ver isso, situação de orgulho, nesse episódio. E outra situação engraçada é que o camarada, o martelo que só funcionava na mão de Thor, num dado momento não funciona. Nesse momento que ele tenta erguer o martelo, quando ele vê o martelo lá, ele sabe que o martelo está lá, já na terra, ele vai tentar pegar, o martelo não vem na mão dele, ele não consegue tirar. E a gente sabe o motivo, a rebeldia. E às vezes você pensa, você olha para outra pessoa e fala que as coisas funcionam na mão dela e não funcionam na sua, e aí você para pensar, mas o tipo de vida que a gente está levando? Porque quando a gente fala de submissão, a gente tende a pensar um pouquinho sobre, poxa, a minha vida, quando eu era moleque, quando eu era criança, até eu fui, mas já passou. E a gente não entende que submissão abrange outras áreas da vida também. E às vezes as coisas não estão funcionando, e a gente não entende o porquê. Será que não está faltando submissão para as coisas funcionarem? A rebeldia. Falando da rebeldia, a rebeldia tem sua origem em Lúcifer.
Tem os textos bíblicos, se os irmãos quiserem anotar, por favor, fique à vontade. Isso vai ser muito bom para a gente estar compartilhando na célula. Isaías 14, 12, até o versículo 15, fala que a rebelião foi que provocou a queda de Satanás. Porque Satanás, ele fala que era um anjo de luz, estava no céu, mas você fala que subiu um certo orgulho no coração dele e falou assim, não, eu vou ser como Deus, eu vou subir e me assentar no mais alto e sublime trono, eu quero ser como Deus. Ser submisso à autoridade de Deus? Não, 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 não. Isso não é para mim. Eu quero ser como Deus, eu quero poder mandar, eu quero poder exercer autoridade, né? E Deus, como Deus é único, Deus falou, opa, aqui só tem espaço para um. E é somente eu. Então você está fora. E ele foi expulso, né? E quando a gente vê pessoas agindo de maneira rebelde, a gente vê marcas. Não estou falando, você é Lúcifer, não é isso. Estou falando, a gente vê marcas. De um comportamento que Lúcifer teve, né? E é um bom momento para pensar se a gente se parece com Jesus ou se a gente se parece com Thor. Como eu disse, eu não me pareço com Thor, porque ele é louro, tem cabelo, eu sou careca, sou moreno, né? O olho dele é verde, o meu tem a bolinha preta. Não. Mas não é nesse sentido. Mas no sentido de comportamento, acho que é um bom momento para a gente parar e pensar. Eu me pareço com Thor ou me pareço com Jesus Cristo submisso? O Salvador submisso ou o Vingador rebelde? E como eu estava falando, a gente tende a pensar que submissão... submissão devia quando eu morava na casa dos meus pais. Agora que eu cresci, agora que eu tenho a minha família, não, agora eu mando. Agora eu exerço autoridade sobre os meus filhos, sobre a minha mulher, né? Sobre a minha casa, no serviço onde eu trabalho, às vezes eu tenho uma posição de... Eu exerço autoridade. E a gente esquece de pensar que submissão ela está ligada com várias áreas das nossas vidas. Por exemplo, quando fala de trabalho, pode marcar os textos se vocês quiserem, Efésios 6, 5, 6, Tito e Timóteo, 1 Timóteo, fala que escravos sejam submissos aos seus senhores. Mas é engraçado quando a gente para pensar escravos, ou a gente que trabalha em alguma empresa, em algum lugar, fala para a gente ser submisso e fazer como se a gente estivesse fazendo para Deus. Mas é engraçado quando a gente vê pessoas que entendem o que é ser submisso, entende que Jesus é o exemplo, mas age ao contrário disso. O chefe fala alguma coisa, a pessoa, não, vem cá, não vamos fazer assim não. Vamos agir diferente, porque eu tenho experiência. Eu sei, ele está falando coisa errada. Não vamos, não. O chefe falou para vir trabalhar tal dia, tal hora. Não vamos fazer greve. E coloca. É isso que eu falei, influencia. Porque não é só ele. Se ele pega as coisinhas dele e vai embora, é só ele que perde o emprego. Mas ele começa a influenciar as pessoas a ir contra a autoridade do serviço, de maneira que essas pessoas começam a ter o mesmo comportamento, né? E seguir. A gente pensa na área da família, e é um texto que as mulheres conhecem bem. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. E quando a gente pensa nessa questão de submissão, falando de novo, não significa que você é menos. Não significa que eu sou menos. Significa que a gente está debaixo de uma missão, submissão. Estamos debaixo de uma missão. E quando você para, mulheres, ser submissa ao seu marido, o que você pode fazer para ajudar, para colocar em prioridade, em primeiro lugar, as necessidades dele, não as suas. Não agir de maneira autônoma. Eu sou casada, mas eu decido aonde eu vou, eu decido com quem eu saio, eu não devo satisfação para o meu marido. Tem alguma coisa errada, né? E quando a gente para pensar, só para as mulheres? Não. Os homens também. A Bíblia não vai falar, marido, sede submissos à sua mulher. Mas pegando aquele versículo, sujeitai-vos uns aos outros, eu penso assim comigo assim, marido, você tem se sujeitado, sendo submisso a Jesus Cristo, de maneira que você ame e cuide da sua mulher, de maneira que você coloque as prioridades dela em primeiro lugar, de maneira que a sua agenda não é mais importante que a dela? Você tem agido assim? Você tem sido submisso ao Senhor, que é o cabeça da igreja, para cuidar da sua casa? Então essa palavra cabe para todo mundo, não é uma palavra só para as mulheres, quando a gente pensa em família. E quando a gente pensa em família, a gente também fala dos filhos. Filhos, honre teu pai, obedeça aos seus pais, porque isso é bom.
E é um mandamento com promessa, para que você vá bem na sua vida. E você vê hoje, a geração de hoje, uma geração que não tem base de princípios familiares, porque são pessoas que nasceram já sem família, não sabendo o que é pai, o que é mãe, já agem de maneira autônoma, e muitos jovens que não respeitam pais, mães, seus avós que os criaram, não se submete àquilo que eles falam, ao conselho que eles dão. E o que a gente vê? O que mais que a gente vê por aí? Nas manchetes, nos jornais, são jovens envolvidos com o tráfico, jovens que estão presos, jovens que morrem cedo por causa da rebeldia, por não dar ouvido a quem tem experiência para ensinar um caminho bom. Na igreja, eu queria ler o versículo de Hebreus 13. Por favor, vocês abram comigo, por gentileza. Em Coríntios capítulo 12, versículo 28, eu pedi para a gente abrir em Hebreus mesmo, tá? Mas em 1 Coríntios 12, 28, fala que Deus constituiu apóstolo, mestre na igreja. Deus deu autoridade a algumas pessoas na igreja para cuidar do rebanho, para dar crescimento ao rebanho, para conduzir o rebanho. Em Hebreus 13:17, o texto diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, se a gente entende, e esse texto de Romanos, ele fala que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Deus delega autoridade a algumas pessoas. Fala, estou te dando autoridade para você exercer isso. Estou te dando autoridade para você, pastor, para você cuidar do rebanho. Estou te dando autoridade para você, mestre, para você ensinar o rebanho, dar crescimento para o rebanho. Estou dando autoridade para você, ó, apóstolo, como vocês queiram chamar, para ir pregar o evangelho. Deus delega, Deus dá autoridade. Mas daí, muitas vezes nós temos dificuldade em não submetermos aos nossos líderes. Eu falo da igreja porque a gente está dentro do contexto da igreja, mas isso se aplica em qualquer outra área da nossa vida que existe uma autoridade que Deus constituiu sobre nós. E a gente tem essa dificuldade em nos submetermos e não entendemos por que as coisas não acontecem na minha mão. E a gente não consegue entender por que as coisas não funcionam na minha mão, né? E às vezes a gente para pensar, e quando a gente olha para a nossa casa, os nossos filhos, nossa, e às vezes a mãe fala, meu filho é tão rebelde. Mas quando o filho olha, ou se você olhar para a sua vida, você é submisso, eu sou submisso. Eu cobro a obediência do meu filho, mas eu tenho dificuldade em obedecer. E para mim até que soa como uma contradição. Porque às vezes eu vejo assim, quando eu falo isso eu me incluo, eu não estou falando nada para ninguém, eu estou me incluindo nisso. Porque às vezes a gente vem louva, a gente ora, a gente lê a Bíblia, mas quando fala de submissão tem uma dificuldade. A gente tem uma dificuldade de se submeter à autoridade que Deus constituiu. Então, não sou uma coisa bacana, não sou uma coisa legal. Porque por um lado eu tenho uma vida espiritual que demonstra, nossa, ó, legal, o cara ali ora e pá, e acontece, mas aí não se submete. É uma contradição, não soa legal. Entende? E esse texto sim eu queria que vocês abrissem comigo também, por favor, por gentileza. Porque a gente está falando de de rebeldia. E o nosso objetivo é mostrar, é trazer para as nossas mentes, para os nossos corações, que Jesus Cristo é o Salvador submisso, né? E tem um texto que eu gostaria de ler com vocês. Estou lendo na NVI. O texto está sendo projetado aqui, se vocês quiserem me acompanhar. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo,
Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que oração de Jesus Cristo. E não só a oração de Jesus Cristo, mas a vida de Jesus Cristo. Toda a vida dele, ele está comprometido em cumprir a vontade daquele que enviou ele. Ele está submetido debaixo dessa missão. E quando a gente para pensar nessa questão, por exemplo, que Jesus veio para cumprir esse plano que Deus tinha antes da fundação do mundo, onde envolve a Trindade tem esse plano, e nenhum é menos que o outro na Trindade. Em essência, são Deus, eles é um Deus. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Mas em função, Jesus ele se coloca sobre a missão que Deus lhe deu, de vir à humanidade e trazer uma mensagem de salvação ao rebelde, ao orgulhoso e aqueles que são irados. Jesus se coloca, ele não é menos, mas ele se submete a cumprir a vontade daquele que lhe enviou. E que texto, quando a gente para pensar Jesus orando, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se tiver outro meio com que a humanidade seja salva, que não seja cruz. Mas Jesus sabia, era cruz. Era cruz. Tinha que ser na cruz. E fala que, como resposta, Deus enviou um anjo que lhe trazia força para ele, fortalecia ele. Deus não falou, tá bom então, eu vou afastar de você esse cálice. E tem até alguns dessas revistas, época, revista interessante, ele sempre traz uns conceitos contra a Bíblia, né? E eu li uma vez um conceito que eles falam que Jesus nesse momento, Jesus estava oscilando. Jesus estava ali pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Mas Jesus, em momento nenhum, Jesus oscilou. Jesus pensou em desistir. Jesus pensou em voltar atrás, em sair desse propósito. Porque Jesus era submisso àquilo, à ordem, aquilo que Deus tinha dado a ele. A ordem que Deus tinha dado a ele. O papel que ele teria que vir e desempenhar aqui na terra. Que era salvar a humanidade morrendo numa cruz. Então Jesus não... Embora eu acho que nesse momento, quando ele começa a orar intensamente, eu não estou falando a favor da revista, mas quando Jesus começa a suar gotas de sangue, e quando Jesus ele começa a pensar, nossa, mas a Ivone, o Jefferson, a Claro, o Wilson, mas eles vão pecar. Será que vai valer a pena? Será que vai valer a pena pagar um preço por esses que vão ser orgulhosos? Talvez em algum momento da vida vão deixar o orgulho falar, a ira falar, a rebeldia falar. Jesus, ele não pensa, mas ele se entrega. Ele entrega a vida dele. Ele fala, minha vida ninguém atira, eu a dou. Ele se entregou para cumprir, debaixo da missão que Deus tinha dado, para cumprir a missão que Deus tinha dado a ele. E Jesus vem em obediência, em submissão. Ele é aquele que pode nos ensinar o caminho. E quando eu estava preparando essa mensagem assim, e lendo esses textos, só vinha isso no meu coração. Jesus, pega na minha mão, me ensina o caminho. Me guia por esse caminho da obediência, da submissão, de maneira que eu não venha viver uma vida sendo rebelde, desobediente, aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem mostrado, a maneira como que o Senhor quer que eu viva. Me ensina o caminho, Jesus, pega na minha mão. E ele ensina. Jesus estava totalmente comprometido com a missão que Deus tinha dado a ele. Opa! Eu acho que travou aí. Opa, funcionou. Tem esse texto de João 4,34. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. É para isso que eu vim, fazer a vontade daquele que me enviou. Cada um de nós temos que estar comprometido com isso. Com a vontade daqueles que nos chamou, que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de testemunhar ao mundo esse Jesus. Temos que ser submissos. Outro texto, João 6,38, eu não coloquei ali o livro, mas é João 6,38. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, de maneira nenhuma, Jesus estava oscilante, pensando se ele iria para a cruz ou não. Porque ele sabia que ele desceu do céu para fazer a vontade daquele que tinha enviado a ele. E ele sabia que ele estava caminhando para a cruz. E esse texto de Lucas é interessante que quando fala que o anjo veio, ele falou, pai, se possível passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade não como eu quero. Fala que o anjo veio e fortaleceu ele. Depois parece que há um silêncio,
Porque Jesus é preso, Jesus é maltratado. E como ovelha muda, que fala em Isaías, né? Calado. Ele não fez nada. E Jesus, ele parece que é um silêncio. Até chegar naquele momento da cruz onde ele fala, Lama, lama, sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus sente o que é estar separado de Deus por causa do pecado. Por isso ele é o único Salvador que pode ajudar a qualquer um de nós, que em momentos das nossas vidas, deixa o orgulho falar, a ira falar, a rebeldia falar, e agimos de maneira inconsequente. Jesus, a Bíblia fala, nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Então Jesus, ele é o único que pode nos ajudar. Pare, pense e pratique. Pare, pense e pratique. Gostaria que a equipe estivesse se posicionando, por gentileza. Pare, pense e pratique. Queria trazer alguns pensamentos. Talvez você esteja pensando aí neste momento. Não vejo razões, vantagens ou benefícios em ser submisso. Em ser submisso ao meu marido que só me maltrata? Não sei. Em ser submisso, eu não sei em que situações você pode estar pensando. Eu não vejo vantagem para isso que você está falando, ô Jefferson. Me submeter, me sujeitar? Não vejo. Tudo bem, se você talvez esteja pensando isso, que não há vantagem em ser submisso, que não há benefício nenhum, então me fala. Quais as vantagens ou benefícios que você teve sendo rebelde? Ao olhar para a sua vida, a fazer uma reflexão, e eu olhando para a minha, qual é a vantagem, quais os benefícios que eu posso ver, que eu obtive, que eu alcancei sendo rebelde? Seja quando eu fui criança, seja agora que eu tenho família, seja no meu serviço, qual é a vantagem, qual é o benefício? Se tiver um, fala para mim, por favor. Não existe. A rebeldia, ela não traz benefício, ela traz consequências. É diferente. A submissão traz benefício, mas a rebeldia não. Toda submissão tem seus benefícios, assim como toda rebeldia tem suas consequências. Como eu falei, não há benefícios em ser rebelde. Será que hoje não é o momento da gente parar e fazer uma reflexão? Senhor, em que áreas que o Senhor está falando para a minha vida? Talvez para você não seja tão claro, mas em que áreas que eu tenho que ser submisso? Em que áreas que eu tenho que me submeter, me sujeitar? E quando a gente para pensar em benefício aquilo que eu vou ter benefício em ser submisso, a gente tem que olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso exemplo. Ele é o Salvador que a gente precisa. Porque quando a gente para pensar, o ponto alto da submissão de Jesus Cristo culminou com sua morte na cruz. Toda a obediência de Jesus Cristo conduziu ele para a cruz, para a morte, para sofrer, pagar um preço por mim e por você. Então quando você olha assim, eu não vejo benefício, eu não vejo vantagem, olha para Jesus Cristo e vê o benefício que você alcançou, entregando a sua vida para Ele. O perdão do seu pecado, a restauração da sua família, a cura de uma doença. Você pode parar e pensar que tem benefício sim em ser submisso. Quando você olha para Jesus Cristo, vale a pena ser submisso, ser obediente. Estar debaixo da missão que Deus nos confiou. Eu queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento e pensasse na sua vida, fazendo uma reflexão da sua vida sobre consequências que a rebeldia trouxe para você, para sua casa, para sua vida. E pensar hoje, Senhor, eu não sei, eu não consigo, mas pega na minha mão, me guia por esse caminho da obediência, porque assim como o Senhor foi, Jesus Cristo, eu quero ser também, eu quero ser o imitador do Senhor. Vale e pensa, faz uma reflexão, a equipe vai estar ministrando um louvor aqui, e eu não queria te comover com a música, mexer com a sua emoção, eu queria mexer com a sua razão, com a sua reflexão, aquilo que você está fazendo agora nesse momento. Eu queria que você parasse e pensasse, vale a pena ser submisso, vale a pena se submeter, porque é a vontade de Deus. Por favor, equipe,